Bom, vamos continuar, né? É bom que agora fica mais fácil aqui, aí eu vou ter um limite máximo aqui, vai ser mais 40 minutos, que é o tempo que vai ter aí. Prometo que não passa de 40 minutos agora. Se acabar de novo, aí acabou, viu, gente? Vamos prometer, é bom que eu fico com um limite aqui, porque senão vou indo embora. Tinham 10 pessoas quando a gente terminou. Vamos ver quantos vão desistir aí. Tem algumas pessoas que estão caindo no meio. É isso que está acontecendo, né? Porque eu vi o Lucivandro, por exemplo, você entrou, né? Você acabou caindo, né? No meio da segunda parte aí, né? Acho que tem gente que acaba caindo, mas depois volta, né? Beleza, porque cada pessoa que entra aparece aqui para mim uma notificação. Beleza, gente, vamos continuar. Deixa eu projetar aqui de novo. Então a gente tem aqui, gente, essa ideia aqui do. Deixa eu só diminuir aqui. Beleza. Do plano diretor, ele tem isso, né? Ele tem essa política desse desenvolvimento municipal junto com um planejamento territorial. Uma coisa não funciona sem a outra. E ela visa o quê? O desenvolvimento, como a gente disse, hein? Vocês lembram? Quando a gente falou do conceito de sustentabilidade, né? Ficou ótimo aí, o que eu escrevi não dá para entender nada, bom, mas aqui é sustentabilidade. A gente falou sustentabilidade é o quê? Social, econômico e ambiental. E aqui a gente acrescenta no plano diretor esse desenvolvimento cultural também. Então, é uma outra coisa que a gente acrescenta aqui. Então, a ideia é essa, né? Deixa eu só esperar a Jéssica entrar. Jéssica, você está me ouvindo já? Jéssica, quando estiver me ouvindo, dá um joinha ou então fala, já estou te ouvindo. Bom, então isso, né? O plano diretor, ele tem tudo a ver com esse planejamento territorial, com a política de desenvolvimento municipal e está ancorado no conceito de sustentabilidade, desenvolvimento econômico, social, ambiental e, claro, com acréscimo aqui, né, desse desenvolvimento cultural também, né, a gente coloca, né. Aí aqui um estudo de caso, gente. Agora chega uma parte que a gente vai... Posso ser um pouquinho chato aí com vocês? Se vocês quiserem agora abrir aí o microfone para a gente ir conversando. Mas a ideia agora, quer dizer, é bater um papo aqui, né? Tem desse novo plano diretor, uma das propostas de São Paulo e também que foi meio que copiada, a proposta saiu inicialmente de São Paulo e várias cidades grandes começaram a copiar, inclusive Curitiba. É essa questão da fachada ativa, não sei se alguém já ouviu falar. Minha esposa ia gostar disso, ela está na cozinha fazendo comida pra gente depois. Então, assim, fachada ativa é a ideia de usar os prédios residenciais para estimular o comércio na rua. Por quê? Quando você coloca 50% da área da fachada aqui no nível da rua, você coloca para uso comercial. A gente já viu, né? Vários prédios que tem isso aí, né? Prédio, não sei se alguém mora em um prédio assim, né? Mas o prédio é residencial e aí ele presta serviços comerciais lá embaixo, né? É um espaço de uso público. Então, a gente desenvolve esse comércio ali local, reduz essa necessidade de deslocamento urbano, gera emprego junto à moradia, é uma das propostas dos novos planos diretores, né, que inclusive está sendo adotada aqui no Paraná. E aí, as construtoras, se elas fizerem isso, né, colocar esse uso misto, né, dentro dos seus prédios, elas
recebe uma isenção de imposto para construir um pavimento a mais no seu prédio, né? Isso aqui é um exemplo, não, um prédio gigantesco, tá? Mas a ideia é essa, né? Tipo, dependendo do tamanho ali do uso, né, compartilhado, do uso comercial do seu prédio residencial, você recebe um incentivo fiscal. Olha que interessante, viu? Isso aí até para vocês, né? Quando vocês estiverem nas empresas aí, vocês vão ter muito estudo nisso aí, porque, como eu falei, né? Engenharia é o quê? Gastar menos grana. Engenharia, a ideia é essa, gastar menos grana. E aí você numa empresa, você tá lá de repente, fala assim, caraca, aquele professor meu lá comentou um negócio de fachada ativa lá em 2020, eu estou em 2025 aqui, e o nosso prédio aqui, a gente está lutando aqui para gastar menos dinheiro, para pagar menos imposto e tal. Pô, será que existe esse negócio? Aí vou procurar a lei. Aí entro lá no governo do Paraná, procuro a lei e tal. Claro que as empresas, né, as empresas grandes, elas já têm tudo isso mapeado, né? Mas aqui eu estou mostrando mais para poder dar uma ideia, né, de como que um engenheiro, a área de engenharia, né, da empresa trabalha. Aí fala, caramba, engenheiro ambiental, isso é importante. Engenheiro ambiental de uma construtora, por exemplo, né, ele vai falar, existe uma lei que se eu colocar um uso comercial dentro no meu prédio residencial, sei lá, colocar ali um salão de beleza, uma farmácia, essas coisas, e desenvolver o comércio local, deslocamento urbano e tal, essas coisas todas, eles me reduzem o imposto que eu tenho que pagar para construir um pavimento a mais. Viu, amor? Isso é importante para você. Tem a ver com a sua área aí. Então, isso, né? Aqui tem um exemplo melhor, assim, né? O plano diretor aqui o Walter Luiz Júnior, né? Um arquiteto urbanista lá da Mackenzie, ele fala, né? Que o plano diretor é uma lei de médio e longo prazo. Então, não para que se note os efeitos, para que se note realmente os efeitos, a gente precisa de tempo, né? Demora mais de 10 anos para que os efeitos reais do plano, ou seja, que nem a gente falou, o plano diretor atual do Brasil foi adiado para 2019, se bobear com esse coronavírus, eu não sei a última notícia disso aí, dos planos diretores, 2019, 2020, o que for, ou seja, a gente vai ver os resultados efetivos disso aí daqui 10 anos, né? E aí, nesse tempo que a gente vai começar a perceber essas questões. E aí a fachada ativa, né, é o retorno da conscientização, é o que esse arquiteto fala, né, de que a cidade precisa ser de uso misto, né? Essa ideia já está pegando, né? Então, não existe ali, né, a zona exclusivamente residencial ou a zona exclusivamente comercial, né? A ideia da cidade de uso misto, né, que começou ali pelo plano diretor de São Paulo, a ideia é essa, é desafogar os prédios, os apartamentos, tanto na parte residencial quanto na parte comercial. Então você desafoga as coisas. Existem, claro, como tudo, né, gente, benefícios e malefícios disso aí. Existe, né? Mas a ideia é essa, né? A construção de essas novas regras aí, né? O plano diretor vale 16 anos sempre, né? Então, a cada 16 anos você tem que apresentar um novo plano, né? Mais ou menos isso, 16 a 20 anos. Então, tem esse prédio aqui residencial, com essa área aqui, né, de apartamentos, depois o comércio aqui, né, nos primeiros pavimentos e as garagens que você vai ter também a garagem comercial e a garagem privada, né? Então isso é muito interessante, assim, é todo um estudo que se faz. Uma coisa, aqui a gente está pegando, se a gente pensar num universo de 100% do plano diretor, a gente está pegando uma coisinha assim que é menos de 1%. E olha o quanto que quer dizer, que pode ser importante para uma cidade, para as construtoras, para o planejamento urbano, né? De uma maneira geral, né? Então aqui a Professor, gente tem... Pode falar, só pode um falar. comentário sobre essas construções. Eu trabalhei Uhum, alguns anos atrás como corretor uhum, e essa mudança dentro das construtoras uhum, começou de uns 5 anos para cá em Curitiba. sim. Tanto que a gente tem dois exemplos, que eu não sei se todo mundo vai conhecer em Curitiba ou não, de empreendimentos nesse sistema, que é Uhum, o All You Need, que é próximo ao
Largo da Ordem, e o Uhum. 7, que é próximo à rodoviária, que é bem nesse sistema. A parte Uhum. os dois ou três primeiros andares ele é comercial, Uhum. e depois para cima ele é tudo residencial. Uhum. Tudo focado em reutilização de água, mas essa parte ambiental, que antes o pessoal não tinha tanta preocupação em fazer esse tipo de projeto, né, desenvolver. Ou seja, Tem, provavelmente um anteprojeto aí já antecipando o que esse plano diretor tem, né? Provavelmente devem ter tido algum tipo de benefício também, mas a ideia desse plano diretor atual, né, o que vai ser implantado agora, a partir de 2020, é que isso surja com mais frequência, né? Vão ter mais empreendimentos assim. Por quê? Porque vai ter legalmente um incentivo para isso aí, né? Então, interessante, exatamente. né? É uma coisa que a gente vai ver. É uma ideia que já pegou. A gente vai ver cada vez mais, né? Esse tipo de construção, esse tipo de prédio aí, né? Com essa. É claro, a gente vê, tem os seus malefícios? Tem. Eu lembro uma vez que minha mãe ia comprar um prédio e ela não comprou porque lá em Belo Horizonte, porque o prédio era de uso misto. Ela fala, ah, não, mas esse comércio todo aqui embaixo, muita gente entrando, é inseguro, o porteiro não sabe quem trabalha e quem mora, então tem. Claro, aí claro que cada construtora vai ter o seu esquema aí para poder fazer o melhor tipo de uso aí dessa lei, né? Mas legal, Sim. boa colocação, bons exemplos. Eu não conheço praticamente nada em Curitiba, tem só 2 anos, estou aqui. Mas legal você ter colocado isso aí, Maurício. E, e lembrem, gente, aqui é um exemplo também daquilo que a gente comentou lá no início, na primeira parte. Agora a gente pode falar da aula em 3 partes, né? Mas lá no início, na primeira parte, quando eu estava comentando aquela questão lá do teste, né? Até esses 2 exemplos que você citou podem ser também, né, uma espécie de teste. Bom, vai dar certo isso aí em Curitiba, né? Então, às vezes a prefeitura abre uma exceção, concede um crédito ali para essa construtora, não sei se foi uma ou duas, né, para essas construtoras, para poder verificar se de fato isso daria certo ou não no plano diretor da cidade, sabe? Porque as cidades também são diferentes. Às vezes em São Paulo vai dar muito certo e Curitiba não. Tem muitas coisas assim também, né? São Paulo dá Sim. certo e Curitiba não vai colocar a mesma coisa de São Paulo. São Paulo tem metrô, tem todo trem urbano, uma coisa que Curitiba ainda não. Eu penso que Curitiba é impensável, não precisa de metrô aqui. Colocar um Olha, metrô pois porque é eu bonito, discordo. você acha que tem que ter, né? Então, isso aí é muito legal essa discussão. Em Belo Horizonte, eu acho que tem que ter. Curitiba eu já acho que não tem que ter. E aí, assim, é que eu não vou pegar a aula de transportes que eu dei. Tem uma aula lá do pessoal da Civil que chama Planejamento de Transportes e Sistema de Certo. Transportes. E aí a gente foi fazendo uma análise da capacidade, a capacidade que tem um metrô, a capacidade que tem um BRT, fazendo a comparação entre eles e foi verificando assim qual que quer dizer, para se implantar um metrô em Curitiba, por exemplo, você tem que fazer a análise de demanda. Qual que seria a Sim. demanda? E aí, quando você fala em demanda, você não fala só na demanda na hora de pico, né? Que é o horário principal. Você tem que pensar numa demanda de maneira geral. E o custo de instalação e quais são os impactos, né, ambientais, sociais da instalação do metrô. E aí, assim, na minha visão, claro, bem sincero, nunca fiz um estudo aprofundado. De Belo Horizonte, sim, eu participei dos projetos lá de análise da viabilidade do metrô. Aqui em Curitiba é mais por observação e de um cara que mora há 2 anos, com certeza talvez você sabe muito mais do que eu aí. Mas assim, fazendo uma análise na minha cabeça rápida e com poucos dados que eu tive aí da prefeitura, até preparando essas aulas e tal, eu não vejo como na demanda, origem e destino, as coisas que tem aí das pesquisas da cidade, eu não vejo o metrô como viável economicamente. É muito caro instalar um metrô, entendeu? Muito Concordo. caro. Talvez a instalação dele seja caro. Com isso eu concordo plenamente, que não deve ser Aham. fácil elaborar todo um projeto, enfim, para Isso, atender não isso. só Curitiba, como a região metropolitana. Aham. Mas talvez o metrô não seja a melhor solução, mas incentivar outros meios de transporte. Porque Ah, sim. Curitiba, para quem, sei lá, não sei se todo mundo, mas enfim, para Depende quem do viveu aqui transporte. há 15 anos atrás e vê Aham. hoje o trânsito é caótico. Eu Tá sei que tem cidades caótico, muito não. piores, entendeu? Sim, sim. Mas Aham. hoje em Curitiba, sei lá, É eu, terrível, como sim. curitibano, acho terrível já.
entendeu? O problema talvez assim, eu seja uma amostra um pouco viciada e ruim, porque eu morei em São Paulo e Belo Horizonte. Quando eu cheguei em Curitiba, eu falei, cara, isso aqui é a melhor vida do mundo. Então, assim, pra mim Já eu escutei tô. esse, já escutei esse comentário de outras pessoas também. É, então, pra mim eu tô no céu em Curitiba, sabe? Então, assim, e de fato, às vezes em Belo Horizonte, assim, aqui em Curitiba, atualmente eu já tô, a minha esposa e eu já estamos começando a passar assim, caramba, 15 minutos para ir nesse lugar, aí a gente já tá começando a achar muito, sabe? Quando a gente vê assim, tá com trânsito e tal, mas aí quando a gente começa a lembrar de Belo Horizonte e eu de São Paulo, aí eu falo, caramba, tá bom, vou parar de reclamar. Sim, Mas, é mas bem sim, isso. tem aumentado bastante, viu, Maurício? Isso é fato. Tem aumentado, talvez algumas coisas sim devem se pensar, mas o metrô é uma coisa muito pesada. O metrô ele tem capacidade para 80 mil passageiros por sentido por hora, entendeu? Sim, E pelos estudos, né, eu não cheguei a aprofundar, que nem eu falei, só vi notícias, né? Pelos estudos, assim, não bate com o que necessita. Então, e aí, por mais que, claro, ele é muito caro a instalação e demoraria um tempo para você ver o retorno disso aí, é normal, a gente tem que pagar, né, tem que gastar, se sim. precisa, mas o que acontece em Belo Horizonte, por exemplo, por que Belo Horizonte não tem o metrô? Porque nunca um prefeito vai começar, não dá para começar e terminar em 8 anos. Então, o prefeito que começa não termina, é uma questão política. A merda, desculpa a palavra aí, mas na prática é isso, entendeu? O prefeito precisa estar lá para poder cortar o negócio, então nenhum começa porque sabe que não vai ser ele que vai Levar o cortar, crédito no final, levar o né? crédito no final. Então, é uma questão política total. Aí aqui em Curitiba também pode ter alguma coisa assim, mas também tem, né, a questão econômica, né, a viabilidade econômica e a viabilidade ambiental também, né. O Sim. metrô ele tem ele prejudica ambientalmente a cidade muito forte, sabe? Então assim, Uhum. questão até de nascentes e né, que eu fico brincando, lençol frenético, né, o lençol freático aí, sabe? Tipo, então também tem coisas que, né, uso de solo, precisaria toda essa análise aí. Não sei nem se Curitiba chegou a fazer alguma vez. Mas show de bola aí os comentários. Bom, e aí a gente segue aqui, gente. Então, algumas das mudanças propostas aí no plano diretor, né? Então, limite de uma vaga de garagem, né, para esses edifícios que estão construídos próximo do corredor de ônibus, estação de metrô. Aqui a gente vê o que, gente? Qual que é o impacto? Vamos lá, vamos abrir o áudio aí, gente, já está acabando. Qual que é o impacto que a gente tem? Esse primeiro aspecto aqui, quais são os 3 tipos de impacto que a gente falou? E o quarto do plano diretor, a gente falou impacto ambiental, social e econômico. Qual que é o impacto de limitar uma vaga de garagem? Ele fica classificado em qual deles aí? Social, beleza? Acho que A gente afeta diretamente quem mora na região, né? quem mora na região. Então a gente tem um impacto maior, claro, acaba que tem um impacto em todos, mas a gente tem um impacto maior é social, né? Então aqui na questão das garagens, né? Quando a gente fala em expansão imobiliária, incentiva a construção de prédio mais alto em terreno, né, cortado por corredor de ônibus, o que a gente poderia falar? Ambiental, social ou econômico? O econômico vai acabar entrando em todos, né? Mas Se ele é socioambiental no exatamente, você misto ali. vai ter aqui um ambiental, né? Quer dizer, a verticalização das cidades, né? Uma outra coisa que eu gosto de Curitiba é isso. Só ali no centro que tem prédios mais altos, né? Então, é uma coisa importante também. Até, quer dizer, na verdade, aqui no Cristo Rei também, se olhar aqui pro lado, tem alguns prédios altos, mas é bem menos, né, do que as outras cidades por aí. É um negócio legal assim, a gente tem sol, o sol bate em casa, né? Limite de verticalização, né? Aqui um impacto ambiental, acho que bem positivo. Corredor cultural, entra aquela parte lá, né? Aqui a gente pode chamar de social, mas a gente também, quando a gente falou de plano diretor, vocês lembram, né? A gente colocou a parte cultural ali também, né? Áreas verdes, né? Então, impacto ambiental positivo. Distritos criativos, questão também cultural aqui, que é o social. E moradia, né? Impacto social e econômico aí. Beleza, gente? Então, isso alguns aspectos aí dos planos diretores. Aqui, de novo, o mesmo caso, né? Dos prédios aí, né? Verticalização,
esse incentivo aqui de como que é e como que vai ficar. E aí eu abro aqui a discussão para a gente fazer vantagens e desvantagens. Em 1970, o limite de altura do prédio estava vinculado à sua área livre. Quanto maior a área, maior podia ser a construção. Agora a ideia é isso, né? Que a gente comentou. Perto de corredor de ônibus, metrô, trem, vai ter que ter mais aproveitamento do terreno. Então, quem quiser deixar mais área livre terá que pagar. Ou seja, a gente vai ter mais moradores e menos desperdício de espaço. Isso aí é o que diz a prefeitura, né? Então, vaga de garagem, uma questão mais opcional, comércio no térreo, que nem a gente já comentou, né? Calçada de 5 metros. Aqui é o novo, né, gente? Aqui, o velho e o novo. Então, onde que vai ter o incentivo, né? Principalmente nos arredores de corredores de ônibus, trens e metrô, né? Então, não sei se vocês chegaram a estudar isso em alguma matéria, vias coletoras. Ouviram já falar disso? Não, Então, tem não. muitos de planejamento de transporte, né? Vias coletoras e vias arteriais. Então, assim, onde que seria colocado isso, né? Então, em vias coletoras e vias arteriais, são as vias que passam ônibus, não a via de trânsito mais rápido, né? Então, essa é a ideia, né? Então, tem vantagens e desvantagens da colocação, né, desse tipo de incentivo aí, né? Diminuir a verticalização, então, você pode ter aí essas vantagens e desvantagens. Então aqui, ó, peraí, deixa eu tirar esse negócio, tá bem na minha frente. Estruturação urbana, né, uma visão futura aqui. Aqui é Curitiba e atualmente esse mapa esquemático aqui ele foi feito aqui, né, eu tirei isso aqui do site da prefeitura. Né, do legislação, zoneamento, né? Então aqui cada um pode até pensar aí na sua região, né? Então a gente tem as unidades de conservação vão ser mantidas, bosque, parque linear, e aí áreas de alta densidade, adensamento populacional, média e baixa e industrial. Então vamos ver se a gente consegue localizar alguma coisa aqui, ó. Aqui o centro, né? Aqui está o centro. Então a gente tem. Então é interessante aqui a gente ver, né? Quais são, né? Existe toda a ideia aqui. Eu estou mostrando isso aqui é mais para falar o seguinte: existe todo um planejamento urbano que eu não posso chegar e falar assim, agora eu vou criar uma área residencial, vou colocar uma casa aqui. Vocês estão vendo aqui quando eu estou apontando com a setinha, né? Com o meu lápis. Então, eu vou colocar vou criar uma zona residencial aqui. Não, não pode, porque se eu tenho aqui, eu tenho um planejamento da cidade, eu vejo, isso aqui é uma área industrial e de serviço, né? Mas a ideia é o quê? Fazer com que cada vez mais, a gente quer ver, ó, tem a área, deixa eu ver aqui, área de serviço, aqui a gente tem aqui próximo ao centro também, mas a ideia é fazer isso aqui cada vez mais virar um uso misto, né? Então, aqui dentro disso aqui, dessa legenda, a gente ainda tem outras, né, que explicam mais ainda e que afunilam mais ainda, né? A área de adensamento residencial 1, adensamento residencial 2, vocês já tiveram, não sei se já viram isso aí, né? Mas assim, os tipos, né, de zoneamento urbano. Então, tudo isso é bem definido dentro do plano diretor, né? Essa imagem ficou horrível, não sei, vocês devem estar vendo pior ainda, porque estão vendo pelo meu computador, né? Então, aqui é para mostrar também leis, né? Se a gente tem nascente, a gente tem que construir, a gente só pode construir num raio de 50 metros da mata ciliar, né? Um rio com largura menor que 10 metros, a gente tem que dar uma distância de 30 metros da mata ciliar. Largura entre 10 e 50 metros, a gente tem que dar 50 metros de distância. Largura do rio entre 50 e 200 metros, a gente dá 100 metros de distância para qualquer tipo de construção, para mata ciliar, ou seja, mata na beirada do rio, né? Termos bem técnicos que eu estou utilizando aqui, né? Mata da beirada do rio. Fica claro aí para vocês, vai ficar mais claro que para mim, né? Mas esse é o conceito técnico atualmente utilizado na literatura para mata ciliar. Estou brincando, mas a ideia é essa, né? Então, largura do rio entre 200 e 600 metros, 200 metros para qualquer tipo de construção. Ou seja, quem mantém isso aí? O IAP, né? Um outro órgão aí um Instituto Ambiental aqui do Paraná, né? Então, essa importância de se seguir o quê?
Eu já vi muita empresa tomando ferro por causa disso, hein? Às vezes começa uma construção e não verificou tudo, sofre uma denúncia, tem que parar a obra, ainda tem que reparar os danos ambientais e depois ainda tem que pagar, né, pagar multa e reparar tudo que já tinha feito, né? Por quê? Porque não cumpriu, né? Porque estava num rio. Ó, que beleza, tem um rio ali. Então, pega o rio e vamos construir alguma coisa, né? Porque é bom, né? Construir na beirada do rio, legal, mas tem que dar uma largura certa para cada tipo de distância aí do rio, né? Aqui as VRs, né? Eu só trouxe só essa imagem mais para mostrar, né? A zona residencial 1, né? Normalmente é uma zona de baixo adensamento populacional, né? Unidades unifamiliares, né? Casas. Isso em Curitiba eu acho muito interessante porque a gente tem as ZR1 é, no mesmo lugar, a gente tem ZR1, ZR2, ZR3, ZR4, né, ao mesmo tempo, né, na mesma região, assim, claro, tudo planejado, não posso construir um prédio ZR4 numa ZR1, mas é uma zona residencial, né, então tem e o setor estrutural, né, que normalmente é na zona central, isso que se chama aí, né, dentro do plano diretor também vai o planejamento de uso do solo, não as ZRs, né, e, né, o município de Curitiba, né, aqui já ele é constituído em zona central, zona residencial, zona de serviço, zona de transição, zona industrial, uso misto, zona especial, zona de contenção, APA, que é as áreas de proteção ambientais, e setores especiais, né? E ZR1, ZR2, ZR3, ZR4, né? Isso tudo aqui é um material que vai ficar com vocês, mas é interessante ter uma ideia geral, né, do zoneamento de Curitiba, né? E aqui também uma curiosidade, né? Os 10 bairros mais densos aí de Curitiba, Centro primeiro, depois é qual que é? A Água Verde, né? Então, óbvio, né? A gente passa lá no Água Verde, a gente vê e no centro também. Sítio Cercado, já não conheço. E eu tô Onde fica a aqui, ó. faculdade. Oh, nunca fui na faculdade. Nunca tive lá. Eu vou ter que ir. Depois da quarentena eu vou estar lá. Interessante. Vou conhecer então, né? Então a zona, olha, é Sim. interessante. A faculdade está numa zona de grande adensamento aí populacional, né? Eu estou aqui no Cristo Rei, que também é uma zona de muito adensamento, né? E tem a média da cidade, vocês veem que é bem mais baixa do que esses 10 bairros aí, né? E aqui mostra um pouco, né, como é que foi o crescimento entre 1970 e 2010. E aí bom, ótimo, acabou. Beleza. Alguns instrumentos aí de política ambiental, gente. A gente tem instrumentos de comando e controle, instrumentos de incentivo e mercado. Então, isso, comando e controle, leis, né? Leis, então é obrigatório, zoneamento, tudo que a gente comentou, né? Então, política ambiental entra, rodízio de automóvel em São Paulo tem isso, por exemplo, é uma lei, o cara não descumpre, ele paga multa. Controle de equipamentos, processos, cotas, padrões de emissão, né? Então, vocês veem essas cotas também de emissões, quanto que pode emitir, até por país tem isso aí, né? Vender cota, Estados Unidos compra a cota do Brasil, aquela coisa toda para poder emitir mais. Então, tem leis municipais, estaduais, federais e até mundiais. Existem leis a serem cumpridas. E tem também o que a gente comentou bastante aqui, incentivo, né? Então, vou abaixar a taxa e tarifa, cotas, subsídio à produção menos poluente, sistema de restituição de depósitos, né? Então, como que a gente faz isso, né? Impostos, né? Subsídios a produtos similares nacionais, então a nacionalização de produtos. Então, a gente vê isso muito, né? A Renault, por exemplo, ela tem vários incentivos do governo brasileiro para manter, né? Quantas pessoas dependem da Renault aqui em Curitiba? Diretamente, eu sei que são 22 mil. Se a gente pensar indiretamente quantas pessoas dependem da fábrica da Renault e da Volvo, por exemplo, né? Muita gente. Então elas têm, né, incentivos, né, até para na instalação. Por que a Ford está na Bahia? Ela teve muito incentivo. Por que a Fiat está em Minas? Teve muito incentivo do governo para se colocar lá, né, para instalar essa fábrica. Porque você sabe que é bom para o local, né, a geração de emprego. E aí, um último aqui, gente, para a gente terminar, um estudo de caso aqui. Isso aqui é em Seul,
na Coreia, é um projeto de reestruturação desse rio, que eu não vou falar o nome, que é difícil falar, nem vou tentar falar. Como prometido, a reunião termina em 10 minutos, mas vai terminar antes a aula. Aqui vocês veem uma foto de como era essa via, como era esse local aqui no centro lá de Seul. O rio era canalizado e passava uma via arterial de trânsito rápido em cima da via. E aí, uma dificuldade absurda, o governo conseguiu implantar leis, plano diretor, claro que lá eles não sei como eles chamam isso, aqui no Brasil é chamado de plano diretor, lá deve ter também suas leis ambientais, urbanas, projeto urbanístico, começaram a reformular toda uma região, quer dizer, de muito acesso, imagina, é como se fosse fazer uma comparação aqui com Curitiba, pegar a Visconde de Guarapuava e falar, vamos reestruturar aqui a Visconde de Guarapuava. E criaram, né, liberaram o rio, aí com muito dinheiro também, despoluíram o rio e fizeram ali, né, parque linear urbano, zona com bastante árvore e zona de, como é que chama? De travessia de pedestres, né? E aí, uma consequência, como era antes, né, e como ficou depois, era um negócio terrível, feio, né, tem toda essa questão também social que gera um viaduto, todos os aspectos, né, que entram aí, e como ficou aqui, né, o local, né, então um local que, em São Paulo, não sei se vocês conhecem, Faria Lima, né, então tem aquelas regiões ali do Morumbi, né, que tem muitos prédios com muitas empresas em volta, e assim, hoje eu lembro ali da região do Morumbi, a galera usa o patinete elétrico lá para poder ir para todo lado, fazer as coisas na hora do almoço, e as pessoas gostam de andar, né? A melhor coisa que tem é sair da empresa, coisa que eu não posso fazer porque trabalho lá na indústria, né? Então não tem como, né? Mas assim, na hora do almoço sair, poder dar uma andada, conversar com os amigos, chefe, o que for, né? Tomar um sorvete. Então fizeram isso lá em Seul e foi assim um sucesso absoluto. E aqui, interessante, né? A gente vê a temperatura média no local era de 38,2 graus antes com as vias e com os viadutos. Depois, quando foi retirado, né, quando foi implantado essa recuperação que eles chamaram, né, do rio, aquele nome lá, essa temperatura média desceu para 32,3 graus, né? Vocês verem, né? Quer dizer, toda a influência que tem o planejamento ambiental na implantação da cidade, né? E no desenvolvimento e também nas modificações. Então essa era a ideia aqui, né? A gente passar isso aí também para vocês. Beleza, gente? Por hoje era isso aí. Não sei se vocês têm alguma coisa aí a comentar, alguma pergunta. Deixa eu pegar aqui. Alguma coisa a mais, mas mas a ideia era essa aí para hoje. A segunda aula já gravou também, a segunda parte. A gente vai, agora só falta essa terceira aqui. Agradeço aí. Daqui 14, não, daqui 21 dias, né? Eu vou postar bem antes lá a data da próxima aula. Vai ser no mesmo esquema. Aí sobre o tópico, hoje foi tópico 1 e 2, aí vai ser tópico 3, 4 e se der o 5, beleza? E, bom, se vocês tiverem sugestões, professor, eu queria ouvir falar disso e tal, e a minha ideia vai ser essa, não, que nem eu falei, não vou focar tanto no material que vocês têm, porque ali no material vocês já vão ler, espero que todo mundo leia aí, até para fazer o questionário vai precisar ler, e aí vocês vão ter essa base. E eu vou ler o material inteiro, já estou lendo, né? E li o 1 e 2, vou ler agora o 3, o 4 e o 5, para poder fazer essa aula aqui, baseada, né, nos conceitos do material, mas a ideia é ser diferente aí, porque eu acho que fica mais interessante. E vou fazer em live, eu prefiro assim, né? Do jeito que a gente fez aqui hoje, fica mais dinâmico, fica legal aí, vocês, André, Nicole, Maurício, o pessoal participou, bacana. Quem não participou também, eu sei que estão escutando aí, foi ótimo. Acho que é interessante aí esse esquema. Beleza, gente?
Fica um abraço aí, boa noite para vocês, bom final de semana. Valeu, professor, para você também, Valeu, tudo até bom. mais. Obrigada, bom gente, final de semana. Fiquem à vontade também para me mandar e-mail, precisar de qualquer coisa, saber alguma dúvida aí do andamento das coisas, que nem eu falei, primeira vez que eu estou dando aula aí na UniFSA, não sabia nem que era no sítio cercado. Não, eu sabia, só não tinha me atentado. Mas eu tô aí, tô para ajudar vocês aí também, viu, gente? Aí algumas coisas vocês vão me ajudando também, beleza? Tranquilo. Beleza. Obrigado, Beleza. viu, gente? Boa noite aí. Até mais. Valeu. Até, tchau, Boa tchau. noite. Boa noite, tchau.